Olha, hoje o ponto de partida é um caso clínico bem curioso que o material traz. Um paciente, ele tem uma trombose venosa profunda já diagnosticada e de repente sofre um AVC, um acidente vascular cerebral extenso. Isso, claro, acende um alerta para uma embolia paradoxal. A ideia aqui é a gente entender a ligação, a mecânica mesmo, entre essa embolia, que parece que pula os pulmões, né, e uma condição cardíaca até comum, o forame oval patente, o FOP. Vamos focar nos detalhes técnicos. Exato. A gente vai investigar como que um coágulo que se forma nas veias consegue chegar, por exemplo, no cérebro, na circulação arterial, passando pelo coração. Entender o que é o FOP e, principalmente, como se detecta essa passagem. Isso é o centro da nossa análise. Ok, vamos lá então. A embolia paradoxal. Basicamente é quando um trombo, um coágulo, sai da circulação venosa e vai parar na arterial. O normal seria ele ficar retido nos pulmões, que funcionam como um filtro. Como é que ele atravessa? Normalmente, para isso acontecer, precisa existir uma comunicação anormal dentro do coração, uma passagem que permita que o sangue, e junto com ele o trombo, vá direto do lado direito para o lado esquerdo. É o que a gente chama de shunt da direita para a esquerda. E quando não tem outros defeitos óbvios no septo, nas paredes do coração, o forame oval patente vira o principal suspeito. E o FOP, pelo que o material diz, não é nada raro, né? Fala em até 30% dos adultos. Parece muita gente para algo com potencial para causar problemas sérios. Como é que ele se forma, Filão? Ele é, na verdade, um resquício da vida fetal. É resultado de uma fusão que não se completou totalmente depois do nascimento. Duas membraninhas que separam os átrios, as câmaras de cima do coração, não fecham por completo. Isso deixa assim, como se fosse um túnel pequeno ou uma aba entre os dois átrios. Tipo uma portinha que geralmente fica fechada. E o que faz ela abrir? Exatamente, é uma questão de diferença de pressão. Normalmente, a pressão dentro do átrio esquerdo é um pouquinho maior que a do átrio direito, e isso mantém essa passagem, esse FOP, funcionalmente fechada. Agora, se por algum motivo a pressão no átrio direito sobe e ultrapassa, mesmo que rapidinho, a pressão do átrio esquerdo, essa porta pode abrir temporariamente, e aí permite o tal shunt, o desvio de sangue da direita para a esquerda. Entendi. Então o ponto-chave é essa inversão momentânea de pressão. E como é que se vê isso no exame? O material cita o ecocardiograma com injeção de microbolhas de soro. Isso. As microbolhas agem como contraste. Se existir um FOP e acontecer esse shunt da direita para a esquerda, a gente consegue ver as bolhas passando de um átrio para o outro no ultrassom do coração. Mas para conseguir provocar essa passagem de um jeito mais confiável durante o exame, aí entra uma manobra específica. A manobra de Valsalva. O texto dá bastante destaque para ela. Como é que essa manobra, que é basicamente prender o ar e fazer força, ajuda a achar o FOP? Olha, o momento mais importante é a fase de liberação da manobra. Logo depois que a pessoa faz a força e relaxa. Quando ela solta o ar, o sangue que estava represado nas veias volta com tudo para o lado direito do coração. Isso aumenta muito rápido a pressão lá no átrio direito. Se a pessoa tem um FOP, esse pico de pressão na direita muitas vezes é o suficiente para empurrar a portinha, abrir a passagem e jogar as microbolhas para o átrio esquerdo. Aí fica visível no exame. Ah, faz sentido. A manobra cria de propósito essa condição de pressão. E imagino que durante a fase de esforço mesmo, quando a pessoa está fazendo a força, o efeito seja o contrário. Exatamente. Durante o esforço, a pressão dentro do tórax fica alta. Isso comprime as veias grandes e diminui a quantidade de sangue que chega no átrio direito. Com a pressão atrial direita mais baixa, é menos provável que o FOP se abra. Certo. O material também cita outras coisas que podem influenciar esse shunt. Pelo jeito, tudo gira em torno dessas mudanças de pressão, né? O princípio é o mesmo, sim. Coisas que diminuem o retorno do sangue para o átrio direito, tipo levantar rápido demais, que faz o sangue acumular nas pernas, ou algumas fases da respiração tendem a manter o FOP fechado porque a pressão direita fica mais baixa. E por outro lado, se algo aumenta a pressão lá no átrio esquerdo, como apertar a mão com força e manter, o que aumenta a resistência nos vasos, isso também dificulta a abertura do FOP porque mantém a pressão esquerda mais alta em relação à direita. Então, resumindo a ideia central, a embolia paradoxal muitas vezes usa o FOP como um atalho, né, para desviar do filtro dos pulmões.
Correto. E o funcionamento desse FOP é puramente mecânico. É como uma válvula que só responde à diferença de pressão entre os átrios. Ela abre quando a pressão direita fica maior que a esquerda. E a fase de liberação da manobra de Valsalva é fundamental no diagnóstico por isso. Ela maximiza a chance dessa inversão de pressão acontecer e aí permite flagrar o shunt da direita para a esquerda com as microbolhas no ecocardiograma. Perfeito. Uma análise bem focada mesmo na mecânica das pressões, que são a chave tanto para o funcionamento quanto para a detecção do forame oval patente.